Vamos pedir que Santo Inácio de Loyola interceda por nós, neste momento de conhecimento da sua vida, a fim de, quem sabe, a gente possa imitar um pouco das suas virtudes. Como nós vamos tomar conhecimento da vida de Santo Inácio, permita-me meditar lendo algumas coisas do livro. Esse é o livro produzido pelo Centro Dom Bosco, muito bom. Depois nós vamos ter, assim que o correio chegar, aqueles que quiserem tomar conhecimento, em 1h30 é impossível a gente tomar conhecimento de todo o livro. Então eu fiz algumas pontuações, alguns pontos para a gente conhecer um pouco da cronologia da vida de Santo Tomás, Mas eu fiz questão de, na verdade, deixar um sabor para que a gente possa depois ir ao livro e ler, tomar conhecimento melhor de toda a riqueza que aqui traz, tá bom? Eu sei que o correio está demorando. Depois o pessoal do Centro São Tomás de Aquino, eles vão partilhar no grupo de vocês. Eu encontrei na internet a autobiografia de Santo Inácio de Loyola. São 156 páginas. Dá para ir lendo e estudando enquanto não chega os livros, tá bom? Para quando chegar os livros a gente poder ter acesso, certo? Mateus, depois publica lá no grupo deles a autobiografia de Santo Inácio. Já está no nosso grupo. Vamos lá, primeira parte do nosso estudo. Estamos exatamente no ano de 1491 a 1522. Vamos conhecer um pouco da infância e da juventude de Santo Inácio de Loyola. Ele é filho de Bertrand e a sua mãe chama Maria Saez. Uma família numerosa. Ele é o 8º filho dessa família. Uma família que tem muita proximidade com a corte real da Espanha. E naquela época, diante de muitas guerras, o que mais os filhos procuravam seguir é a carreira bélica, ou seja, entrar para ser um soldado, um cavaleiro que possa proteger a cidade ou o país. É interessante que, de todos os filhos que já seguiam a carreira bélica, quando nasce Santo Inácio, olha como que vai dizer a sua mãe: Deus queira que este querido filho tenha disposições menos belicosas, ou seja, que não queira ir para serviço militar daquela época, e que possa educá-lo e conservá-lo ao nosso lado. O desejo da mãe coincide com o desejo do pai. Olha o que vai dizer o pai. Oxalá, respondeu Beltrão, seu pai, que ele tenha gosto pelos estudos. Mas sempre diz que a mãe tem um sexto sentido, Depois a mãe, refletindo no seu coração, vai dizer: Deus queira, mas não me acostumarei a essa ideia, porque tenho muitas vezes esperado que esse seu desejo se torne em vão. E realmente, por pouco tempo, já na fase da juventude de Inácio, um tio que era muito ligado ao exército daquela época, o seu tio chamava o Duque de Nájera,
tinha grande influência com a corte e tinha muita afeição com esse seu sobrinho, procurou incentivá-lo para a carreira militar, né? Para se tornar um grande soldado do reino daquela época. Aqui nós estamos na Espanha, um pequeno conhecimento. A Espanha nesse período era formada por vários reinos. E nós estamos exatamente aqui no norte da Espanha, no reinado de Navarra, né? É onde nasce Santo Inácio de Loyola, nessa região mais ao norte, né? E ele se tornou um forte guerreiro, forte cavaleiro. Sabia manusear muito bem a espada, sabia se defender, se tornou um grande líder. E isso despertou a atenção dos generais daquela época e até mesmo do rei Fernando, chamado o Católico, né? Entretanto, o norte da Espanha, né, está ali muito próximo com o sul da França. E antes desse reinado se instaurar ali, tinha muita influência dos franceses com os espanhóis, ao ponto que naquela região os espanhóis queriam até pertencer ao reinado da França. E por um tempo eles estiveram subjugados sobre o reinado da França. Fernando, o Católico, conseguiu expulsar os franceses. Mas interessante, os espanhóis que viviam por ali não estavam muito felizes com o reinado desse Fernando, o Católico, né? Queriam por muitas vezes toda a população voltar às origens de pertencer ao reinado da França, né? Dos franceses. É interessante que até hoje, como a história marca a comunidade, essa parte da Espanha é chamado muito de revolucionária, e até hoje eles querem ser um reino independente, mais ou menos como que Barcelona, né? São duas regiões na Espanha que procura se tornar independente. E olha aqui o que acontece. O rei lá da França tenta reconquistar de novo esse pedacinho da Espanha, em Navarra. E ele sai para combater algumas frentes militares. O tio de Inácio também sai com uma outra parte do exército para combater outra frente militar. E o jovem Inácio é nomeado para assumir a defesa ali de Navarra. Interessante. Mas olha só, ele estava comandando um grande número de soldados, mas tinha contra eles não só o exército que vinha marchando da França contra Navarra, Espanha, né? Eles tinham contra ele primeiro toda a população que queria sim ser reconquistada pelos franceses. Depois ele tinha contra ele os próprios soldados que não estavam animados a lutar porque também queriam ser comandados pelos franceses. E lá está Inácio com o grande desafio de, pelo menos, motivar o seu exército a lutar e não deixar que a cidade fosse sitiada e dominada, né? Ele consegue convencer poucos homens, né? Faz um discurso bonito, como naqueles filmes que a gente assiste na televisão, né? Eu fico imaginando, faz um discurso de motivação para poder levar esses seus soldados a ir à guerra, né? Enquanto isso, os soldados franceses vêm marchando e a população começa a vibrar de alegria com esse exército francês que está entrando na cidade, né?
começam a abrir as suas portas, começam a vibrar com eles. Chega muito próximo do castelo, onde estava a maioria do exército de Inácio. E ali, alguns dos generais vão tentar convencer Inácio que o pouco número de soldados que ele tem é impossível para conquistar a vitória. E que ele deveria abrir as portas da cidade para que o exército pudesse entrar. Santo Inácio se recusa, logicamente, era um jovem e queria brilhar como herói a salvar a cidade. Assim era muito bem visto os jovens heróis, lutadores, cavalheiros que conquistavam as suas batalhas, eram muito prestigiados pela sociedade, né? E ele também queria, naquele tempo, conquistar a atenção da filha do rei Fernando o Católico, né? Queria, na verdade, se destacar, né? Na frente militar. E ele não aceita abrir as portas da cidade. Ele também queria se apresentar como um herói guerreiro diante do seu tio, que confiou para ele a defesa da cidade, né? O que ele faz? Consegue convencer alguns soldados e vão para a porta da cidade. Como era um número muito, muito reduzido, eles conseguem passar para dentro da vala, né? Não sei se vocês conseguem compreender. Na frente da cidade eles faziam uma vala onde eles ficavam ali escondidos. Quando vinham os outros soldados, caiu na vala e ali começava a lutar, né? E ali começou a lutar Santo Inácio e conseguiu abater muito dos soldados inimigos franceses. E o capitão desse exército francês começou a admirar a valentia de Santo Inácio, que não abria mão, lutando a ponto de entregar sua própria vida, mas não abria mão para que a cidade fosse dominada tão facilmente. Vendo que as suas forças as suas forças de defesa estavam se diminuindo muito, né? Ele se recua e vai para a torre da cidade e lá continua lutando. Infelizmente, uma bala de canhão atinge a torre e as pedras da torre caem sobre Santo Inácio e ali ele é vencido, né? Uma das pedras cai e fere gravemente o seu corpo, rompendo-lhe a perna, né? Não chegou a separar, mas quebrando gravemente a sua perna. E o interessante é que os franceses, o exército francês, em vez de eliminar a vida de Santo Inácio, o comandante não permite, mas faz questão que ele seja honrado pela sua bravura. Ele é levado pelo exército francês a ser curado da sua enfermidade. E achei interessante uma coisa que eu quero partilhar com vocês, que a honra que existia entre os soldados naquele tempo, que o coronel do exército francês admira da sua valentia, chega perto dele e Santo Inácio vai dizer: Senhor, deixaram-me a espada e contudo eu sou o vosso prisioneiro. E o oficial do exército francês diz: nunca é vencido, é livre e não ficará junto de nós, senão o tempo indispensável para curar as suas gloriosas feridas. Entretanto,
aceite a minha amizade e honre-me com a sua amizade. Ele ficou tão admirado da valentia de Inácio que quis manter a amizade com ele, né? Interessante. Depois ele recupera mais ou menos da sua ferida. Este comandante do exército francês permite que ele possa voltar para o palácio. Lá ele é atendido pelos médicos do reino de Navarra. Entretanto, os médicos percebem que aquele curativo da sua perna não ficou muito bem feito, né? E que precisava de um tratamento, precisava de ser curado melhor, né? Eu imagino que naqueles tempos em que a medicina não era tão avançada, e em meio à guerra deve ter feito um modo de cicatrizar a sua perna um pouco meio grotesco, né? Já com os médicos de Navarra, decidiram trabalhar melhor aquela ferida. E aí eles têm que abrir novamente a ferida que está na perna de Inácio, né? Para poder fazer os procedimentos corretos, né? E quando eles vão perceber, a perna de Santo Inácio tinha que ser cortada uma parte do osso dele, né? Para poder encaixar um pouco melhor e cicatrizar e ele não vir a falecer. E aí eles fazem esse procedimento. Imagino que não tinha anestesia naquela época, e ele passa por tudo isso, mas com muita bravura, porque ele não queria ficar defeituoso para poder ter possibilidade de conquistar alguma das meninas da cidade, principalmente a filha do imperador. Quando começa a cicatrizar, os músculos se enrijecem de tal forma que ele ia ficar coxo, e ele não aceita. Santo Inácio era um rapaz muito bonito, assim diz a descrição, e muito vaidoso, e ele disse que não, que se procurasse um meio dele não ficar coxo. E aí eles criam diz aqui no livro, uma máquina, né? Imagine como se fosse uns aparatos de ferro para poder puxar a perna que está quebrada, né? E voltar no lugar. E ele submete-se a tudo isso sem reclamar, porque queria muito voltar a ser o que era antes. Mesmo assim, não tem muito sucesso. E ele insiste que então se abra novamente a cirurgia, que corte o pedaço do osso que tem que cortar, mas ele não queria ficar coxo. E submete novamente a essa cirurgia. Eu sei que ele vai ficar aí quase 6 meses nessa lenga-lenga. O que fazia Santo Inácio para poder ocupar o seu tempo, né? Enquanto estava em recuperação? Ele pediu para ler as histórias dos cavaleiros, né? Era o seu grande apogeu. E ele começa a ler toda a literatura que tinha disponível sobre os cavaleiros. Uma vez que já não tinha mais nada o que ler, ele pede para o seu servo, né? O seu criado, procurar na biblioteca outro livro para ser lido. E aí o seu criado vai e encontra para ser lido os evangelhos sobre a vida de Cristo e um outro livro que hoje nós conhecemos como Legenda Áurea, que narra a vida dos santos. Quando o seu servo chega com esses livros para ser lido, ele fica brabo, claro, evidentemente. Ele não era convertido, não tinha nenhuma crença. E ele chega a falar assim. O servo diz para ele: Senhor, está aqui tudo o que pude encontrar.
E Santo Inácio vai dizer: como eu te peço que me traga pelo menos outros livros, e você me traz livros de devoção? Você está doido? E o servo vai dizer: Senhor, não há outros. E Santo Inácio vai dizer: vai do meu mando pedir a Dom Garcia que pelo menos traga romances da cavalaria. Já fui, Senhor, e Dom Garcia não tem romances, senão somente esses livros. E os livros são justamente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a flor dos santos. Não tinha mais nada para fazer para ocupar a vida, começou a ler esses livros. E por incrível que pareça, são estes livros que levam literalmente à conversão de Santo Inácio, ao ponto que, lendo a vida de Jesus Cristo, lendo da vida dos santos, ele começa a perguntar: se eles alcançaram a santidade, eu também posso alcançar a santidade. E procura a partir daí uma mudança radical na vida. Eu fiz questão de descrever com detalhes sobre essa atitude enérgica de um forte guerreiro, que mesmo sabendo que ia perder a batalha, não abandona a batalha, mesmo sabendo que ia ficar defeituoso, não desiste de suportar os sofrimentos, para a gente compreender que esse é um pouco da personalidade de Santo Inácio de Loyola. Uma vez que ele está lendo os livros, olha só como é que ele vai dizer: por que não hei de ter a coragem que tiveram os santos? Vejo entre alguns que eram de estirpe boa como a minha, ou seja, eram pessoas nobres, de destaque na nossa sociedade, que tinham muito dinheiro. Vejo até que se sentaram em tronos e foram oriundos do sangue real. Por que não hei de eu procurar a única glória que eles ambicionaram? E aqui a conversão de Santo Inácio. Ele decide ser não mais cavaleiro dos senhores e reis deste mundo, mas ser cavaleiro do Senhor Jesus Cristo e da Rainha Nossa Senhora, sua mãe. Aqui começa todo o processo de conversão de Santo Inácio de Loyola. E ele vai seguindo justamente os passos daqueles santos. Se para alcançar a santidade, eles desfizeram de toda a sua riqueza e procuraram uma vida de austeridade, de penitência, de sacrifício, assim também começou a tomar essas ideias na cabeça de Santo Inácio de Loyola. É claro que ele começou a sentir isso interiormente, mas não partilhou com a sua família, porque ele sabia que a família seria contra, e ele colocou toda essa sua decisão em segredo. E continuou a querer ter esse forte desejo de sair assim que pudesse. Um belo dia, o seu irmão mais velho, que estava à frente do governo das coisas da família, percebe que Santo Inácio estava já andando a cavalo, ainda com o aparato na perna, e ele começa a perguntar: mas por que tanto esforço assim? E ele dizia: eu não vou ficar parado nessa cama, tenho muito o que fazer. O irmão já começou a perceber que ele estava com vontade de querer sair de casa. Então logo ele pega o seu cavalo e decide sair, com a desculpa de visitar o seu tio em uma outra cidade. E o seu irmão percebe que Inácio já estava querendo ganhar asas, né? Porque já estava muito diferente os seus pensamentos. E ele diz: não, olha, então você leva pelo menos os servos para te ajudar, né? Para te fazer companhia. Naquele momento ele decidiu aceitar a companhia dos servos, porque ele sabia que se não fosse possível aceitar a companhia dos servos, o irmão dele talvez não permitiria que ele pudesse sair em viagem.
Ele vai até a casa do tio dele, acompanhado dos servos, mas da casa do tio dele, ele despede os servos e continua a sua viagem sozinho. Ele queria fazer uma peregrinação até a capela de Nossa Senhora de Montserrat, um lugar de peregrinação daquela época. E a partir dali, procurar um meio de fazer uma boa confissão e buscar totalmente um novo ritmo de vida. É interessante, vou ler aqui para vocês como que esse homem começa a fazer a sua viagem. Olha o detalhe do altar é interessante. Um dia do mês de março do ano de 1522, ao pôr do sol, um jovem e belo cavaleiro, montado num cavalo andaluz, saía da cidade de Cervera, na província de Catalunha, e tomava a estrada que conduzia a Barcelona. Não levava escudeiro, nem criado, mas a sua pessoa tudo anunciava ser uma pessoa da realeza. Por quê? A sua calça, tufada desde o alto, terminava pela bota mole, adornada de uma glande de ouro e de uma brilhante espora. Pendia-lhe junto ao cinto uma rica espada. Do lado oposto, via-se um punhal de muito valor, cheio de rodados, e pendido sobre a orelha direita, flutuava uma graciosa e longa pluma que só a nobreza tinha direito de usar. E este homem caminhando sozinho com tanta pompa despertava curiosidade nas aldeias ali vizinhas. Por que esse homem caminha sozinho, né? Onde está todos os seus servos, a sua comitiva, né? Se percebe que é alguém da realeza. O pessoal não entendia muito bem o que ele fazia sem o seu escudeiro, um nobre cavaleiro. Enquanto ele está a caminho dessa capela de Nossa Senhora de Montserrat, aproxima-se dele um outro cavaleiro, que pelas vestimentas, assim vai dizer o nosso autor, era um muçulmano. E ali ele pergunta a Santo Inácio se ele poderia cavalgar junto. Tudo bem, podemos cavalgar junto. Né? E vai os dois cavalgando juntos. E de tudo aquilo que Santo Inácio já tinha aprendido na história de Jesus Cristo e na vida dos santos, ele tentou convencer o muçulmano para se converter também, já que ele tinha iniciado um processo de conversão na sua própria vida. Lógico que o muçulmano, naquele momento, queria fazer de tudo para convencer Santo Inácio a passar para a religião do próprio muçulmano, né? E ali os dois começaram a, cada um defender na sua postura, mas Santo Inácio ficou com muita raiva porque o muçulmano começou a desrespeitar Nossa Senhora, falando muitas palavras duras, principalmente dizendo que ela não foi virgem antes e durante, nem depois do parto, que tinha mais filhos. E vendo que o muçulmano que não ia convencer Santo Inácio, acelerou o cavalo dele à frente, e Santo Inácio ficou pensando, mas eu que decidi ser servo da minha senhora, rainha, Nossa Senhora, né? E de meu Senhor Jesus, meu rei, que belo cavaleiro eu sou, que belo soldado eu sou, e não defender a honra da minha rainha, né? Que é Nossa Senhora. E naquele momento ele decidiu seguir atrás do muçulmano e fazê-lo voltar atrás do que ele tinha dito. Caso contrário, ia cortar o pescoço dele com a sua espada, né? E naquele momento Deus fala no coração de Santo Inácio: será que é esse tipo de soldado que Nosso Senhor e que a Virgem Maria queria? E ele mesmo ainda nessa confusão, ele joga a sorte.
solta as rédeas do cavalo. O muçulmano dirigiu-se para a cidade de Barcelona, onde ele ia em peregrinação para a capela de Nossa Senhora de Montserrat, à direita, e tinha um outro caminho à esquerda, que levava a uma outra cidade. E ele dizia: se o meu cavalo seguir os rastros do cavalo do muçulmano, é porque Deus quer que eu execute esse muçulmano. Se o meu cavalo seguir para a esquerda, é porque Deus não quer que eu faça isso, né? E por incrível que pareça, o cavalo foi para a esquerda. E ele chegou numa pequena aldeia chamada de Manresa. E por ali ele percebeu que tinha nessa cidade um hospital, fora da cidade. Tinha lá uma congregação dos dominicanos. E ele procurou se confessar, fazer uma confissão geral da sua vida, né? O que é confissão geral, né? Pegar desde os pecados, da infância até os dias, né? Diz o nosso autor que a confissão dele demorou 3 dias. Foi em 3 etapas, né? Mas confessou com detalhes tudo aquilo que ele tinha feito de errado, porque queria realmente mudar de vida. E o padre que atendeu ele passou a ser o diretor espiritual dele naquele momento, né? E começou a dar orientação para ele de como ele deveria alcançar a santidade. Mas ele percebia que não bastava ter feito essa limpeza interior. Ele ainda estava vestido de nobreza. E aquilo incomodava muito ele, né? Fazia ele lembrar muito dos seus pecados ainda antes da conversão, né? O que ele fez? Percebeu que na entrada do templo da igreja tinha muitos mendigos. E deu uma olhada assim nos mendigos, olhou aquele que tinha os trajes mais simples e mais sujos. Foi até esse mendigo e falou para ele: olha, eu quero que você me acompanhe. O mendigo foi, acompanhou ele. Ele falou assim: você pode trocar de roupa comigo? O mendigo falou: você está doido? Ele: não, você pode me fazer este favor de trocar de roupas comigo? E o mendigo não pensou 2 vezes, pegou toda aquela roupa que valia uma fortuna, né? E São Inácio, a partir daquele momento, passou a usar as roupas do mendigo. E foi a um hospital ali próximo, chamado Hospital de Santa Lúcia, ofereceu seus serviços neste hospital. Ali ele procurava ajudar no que fosse preciso. Curava as feridas daquelas pessoas que estavam por ali. Por muitas vezes, beijava aquelas próprias feridas. E quando ele sentia nojo, né, daquelas feridas, ele sentia que era ali uma forte tentação demoníaca para não fazer a vontade de Deus. E para vencer aquilo que era a tentação contra a sua própria vontade, aí que ele aproximava mesmo dos enfermos, né? Por muitas vezes, aqueles que estavam com mau cheiro, ele até abraçava eles e ficava ali próximo deles para poder vencer toda a tentação de querer abandonar aquela vida que ele estava buscando, né? Mas ele que não tinha nem as suas vestes de realeza, foi oferecido para ele um quarto para ele dormir dentro do hospital. Ele achava muita dignidade, porque ele via aqueles homens e mulheres hospitalizados, né, e pensava: eles precisam de conforto, eu não. Eu já tive muito conforto na minha vida. E andando próximo de um campo, uma cruz à entrada da cidade, ele fazendo as suas orações, e olha um monte ali próximo dessa cruz, vai até esse monte e com as suas próprias mãos começa a escavar uma gruta e consegue fazer um ambiente para ele poder passar as noites. E claro, não era nada
muito arrumado, né? Ali com as paredes e o assoalho muito rústico, né? Ele feriu várias vezes o seu corpo, duramente, gravemente o seu corpo. Se propunha a fazer a alimentação muito reduzida, com jejum muito estrito. Ele se alimentava apenas de pão, aqui diz o autor, de pão duro, é aquilo que ele recebia de esmola na rua, né? Pedia esmola. E esse modo de viver fez com que ele pudesse ir aos poucos perdendo a qualidade da sua própria saúde física, né? Passou a ter muitos problemas de estômago, muita fraqueza, ao ponto de que alguém uma vez encontrou ele desmaiado na porta da gruta, né? Levaram ele para o hospital para ser tratado. Quando ele acordou e retomou-se a sua própria consciência, já estava um pouco melhor, mesmo assim não aceitou ficar sendo cuidado lá no hospital. Ele colocava para si uma posição muito dura, que o colchão dele deveria ser o chão, e o seu travesseiro deveria ser a pedra, né? E assim, passou a melhorar, continuou cuidando daqueles hospitalizados que estavam ali. E começou a ter um forte desejo de fazer a vontade de Deus. Com essa vida austera, Deus começou a permitir que Santo Inácio tivesse algumas visões. Espera aí, só um minutinho. Algumas comunicações divinas. Vale a pena a gente ler, só um minutinho. Em um dia, Inácio estava na escadaria da igreja dos dominicanos, onde, durante a procissão, recitava o ofício da Santíssima Virgem. De repente, o seu espírito é arrebatado ao seio de Deus. Ele é dado compreender e contemplar o incompreensível mistério de Deus, único em 3 pessoas distintas. Depois desta visão, fica muito tempo em presença do Santíssimo Sacramento e não pode testemunhar senão pela abundância das lágrimas, o reconhecimento que lhe enche o coração. Teve uma outra visão. Outro dia, assisti à Santa Missa na igreja de Montserrat. Seu olhar fixava-se com amor sobre a divina hóstia, exposta à adoração pública. Naquele dia, vê e compreende a presença real de Jesus Cristo na adorável Eucaristia. Depois teve mais uma visão. Um sábado, depois das completas, entrou em êxtase na sua tribuna e ali teve até o sábado seguinte 8 dias que pareciam que ele estava morto, mas os médicos vinham auscultar o seu coração e perceber que o seu coração batia bem fraquinho, mas estava vivo. E a fama de santidade naquela época já tinha se tornado pública, e os monges dominicanos que permitiram ele ficar na cela, né, nos aposentos do mosteiro, não autorizou que ninguém acordasse. Ele ficou assim, dormindo em estado de êxtase durante 8 dias. Durante esses 8 dias, não tomou alimento algum e não mudou um só instante de posição. Julgaram-no morto. Auscultaram-lhe o peito e sentiram um ligeiro movimento do coração.
E pensando que ele estava desmaiado, começaram a prodigalizar-lhe cuidados. Nada, porém, conseguiu chamá-lo à realidade da vida. Compreenderam então que seu espírito estava abismado em Deus. Ergueram-no para despertá-lo. Quando o puseram em terra, Santo Inácio, o santo apareceu despertar de um doce sono e, abrindo os olhos, disse, vertendo lágrimas: ó Jesus, e nada mais. Certamente, nesse período, Deus revelou a Santo Inácio de Loyola tudo aquilo que Deus tinha planejado na sua vida. O autor que eu estava lendo aqui dizia que, certamente aqui, ele já tinha recebido toda a visão da futura companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas, toda a instrução para escrever um livro que se tornou célebre, os exercícios espirituais, e todo o seu itinerário que deveria fazer para alcançar estes dois grandes objetivos que ele colocou como meta na sua vida. Tanto que, depois que ele desperta dessas visões, dessa última visão, cresce um forte desejo nele de ir à Terra Santa. Mas ali em Barcelona, eu ficava lendo e lembrava, igual o período nosso, né? Naquela época, estava tendo uma forte pandemia e nenhum barco poderia sair a navegar enquanto não resolvesse a situação da pandemia. Ele entendeu que a sua via peregrinação até a Terra Santa deveria esperar. Enquanto isso, continuou ali fazendo todos os trabalhos de cuidado dos pobres. Uma vez que a pandemia já estava começando a se desaparecer, né? E a vida começa a voltar ao normal, ele foi até um barqueiro para combinar a possibilidade de fazer aquela viagem no porão do barco, né? E algumas senhoras mais ricas da cidade, que já conhecia ele, não permitiu que ele fizesse essa viagem por aí, né? Mas que seria muito perigoso para a vida dele. E alguém que já tinha uma saúde não muito boa, de acordo com a vida austera que ele levava. Eu esqueci de dizer que quando ele troca de veste, abandona as roupas imperiais que ele tinha, né, da realeza, com a roupa do mendigo, a partir daquele momento ele coloca um cilício, né, ou seja, um cinto de espinho na cintura, para poder mortificar cada vez mais a carne, né? E levava sempre esse cilício embaixo da cintura. Depois que ele é tratado, quando ele cai lá na beira da gruta e é tratado, né? E o pessoal tira esse cilício dele, né? Que ele melhora a saúde. Aí ele troca o cilício de espinhos, né? Por um cilício de correntes, né? Coloca correntes na cintura para poder se mortificar. E tudo isso fazia com que a saúde dele pudesse cada vez mais não ser de boa qualidade. Ali na região de Barcelona, as pessoas gostavam de escutar o que Santo Inácio tinha a ensinar. E olha que ele se dedicou às armas, não se dedicou ao estudo, mas com essas visões divinas, ele falava como um grande doutor. E ali começou a ser perseguido nesse período. Nós estamos numa época da Idade Média, existia a famosa Inquisição, e o subinquisidor toma conhecimento da fama desse homem que está pregando e ensinando às pessoas aquilo que ele tinha visto na visão que Deus permitiu a ele, sobre os exercícios espirituais.
E o subinquisidor vai para poder interrogá-lo. E começa a dizer que ele não estava autorizado a fazer tais ensinamentos se ele não tinha nenhuma formação teológica. E começou a perseguir Santo Inácio de Loyola. O que forçou a ele, rapidamente, assim que os primeiros barcos começaram a poder cruzar o mar Mediterrâneo, a rapidamente sair dali, porque ele viu que o subinquisidor estava proibindo ele de evangelizar. Diz que naquela época, tantas pessoas vinham para poder escutar o que ele tinha a ensinar, que ele tinha que subir em algumas pedras para poder ficar mais fácil o ensinamento a tanta gente que ali estava procurando ele. E como eu dizia, a fama de santidade foi crescendo, algumas pessoas queriam ajudá-lo e dava dinheiro para ele. Todo o dinheiro que ele recebia, ele fazia questão de entregar tudo para os pobres, né? Colocava lá 10 moedas de ouro na mão dele, ele saía distribuindo 10 moedas de ouro, saía mendigando, e aquilo que ele conseguia alcançar nas suas mendicâncias, que era excessivo, partilhava também para os pobres, né? Era a vida muito típica de Santo Inácio, assim. Uma das mulheres ricas daquela cidade, Barcelona, oferece para ele, paga para ele o bilhete para ele viajar num barco um pouco mais confortável. E oferece para ele muito dinheiro para poder ele fazer a viagem, né? Pois ele aceita o bilhete, sabendo que a sua condição física não permitiria ele viajar no porão do outro barco. Aceita o bilhete para viajar, amarra o dinheiro, distribui tudo. E sai mendigando. E aquilo que ele recebe, ele procura juntar numa sacola que seria o necessário para poder viajar, né? Fazer a viagem. O que excedia, ele dava aos pobres. Ele foi nessa viagem até próximo à cidade de Roma, na Itália, mas por um forte vendaval ele teve que descer desse barco e seguir o caminho a pé. Mas todas as cidades vizinhas a Roma só permitia as pessoas entrarem se tivessem documentação e alguma garantia que não estivesse enfermo por causa da peste na época, né? Ele não tinha nem documentação e nenhuma garantia. Tanto que ele ficou às portas da cidade e começou a rezar a Deus, né? Eu preciso ir à Terra Santa, defender os lugares santos dos muçulmanos que lá estão tomando os lugares santos, né? Eu, como forte cavaleiro, tenho que fazer isso. E fazendo as suas orações, aparece uma princesa que está caminhando por aqueles arredores, e ao entrar nessa cidade, próximos ao redor de Roma, ela permite que todos os mendigos que estão ali e não podem passar, que passe. Ele consegue passar na primeira cidade. Mais à frente, uma outra cidade próxima de Roma, está as portas fechadas. E lá ele está junto com os mendigos, e eles conseguem documentação e conseguem uma certificação de que não estão doentes. Santo Inácio não consegue, mas reza a Deus. E, por incrível que pareça, na hora de apresentar a documentação, enquanto os guardas estavam olhando a documentação dos outros mendigos e peregrinos, eles quase que não veem Santo Inácio e ele passa, assim meio despercebido dos guardas, né? E consegue chegar a Roma, consegue pedir a bênção do Papa Alexandre V para poder ir a Jerusalém. E o Papa concede a ele uma boa quantidade de esmola para fazer essa viagem. Ele consegue ir até Jerusalém. Em Jerusalém, os frades franciscanos, que são custódios de Terra Santa, não aceitam muito a presença dele ali, porque ele queria pregar, ele queria falar de Deus às pessoas, queria defender os lugares santos, mas era alguém desconhecido. E mesmo pedindo a proteção ali para os frades franciscanos, eles não dão essa proteção, dizendo que se ele fosse preso
fosse pego pelos muçulmanos, os franciscanos teriam que pagar uma grande fortuna para resgatá-lo. E assim, obriga ele a voltar de onde ele veio. Aí ele faz o caminho de volta, né? Mas tem o privilégio de conhecer Jerusalém, né? E volta com a decisão de voltar, e volta justamente com a decisão de ir à sua terra, à Espanha. Por ali, chega de novo em Barcelona e começa novamente a evangelizar. Quem aparece para perseguir ele? O subprocurador da Inquisição, né? Proibindo ele de pregar. E ele pede ajuda para o bispo da época. O bispo fala para ele: por que você não vai estudar? Ao menos assim o inquisidor não vai ficar no seu pé mais. Aí ele decide estudar. Vai para uma cidade chamada Alcalá. Peraí, direito o nome da cidade. Alcalá, uma cidade chamada Alcalá. E vai decidir aos estudos. Com seus 34 anos, decide a estudar. Mas ele percebe que não é muito dedicado aos estudos. Não tem tanta vocação para os estudos. E ele já estava num grau de santidade que Deus comunicava muitas visões para ele. Facilmente ele entrava em êxtase. Facilmente as pessoas viam ele levitando nos seus momentos de oração íntima com Deus. E isso dificultava o avanço nos estudos. Paralelo a isso, ele compreendeu que não deveria dedicar tanto aos estudos e começou a pregar. E com 15 dias que ele estava ali, ele já chamava a atenção de toda a cidade, que todo mundo ia para lá para poder escutar o que ele tinha a ensinar. O que acontece? Lá vem o subprocurador, o subinvestigador da Inquisição. Ele sai de lá. Na verdade, o subinquisidor chama ele ao tribunal e interroga ele e proíbe ele de usar aquelas roupas que ele usava. Eu esqueci de dizer, quando ele ficou com os dominicanos permitiu que ele usasse um hábito cinza e um chapéu também cinza. E o subinquisidor disse: não, você está proibido de usar esta roupa. Você não é de congregação nenhuma, você vai usar roupa de estudante. E ele fala: tudo bem, mas onde eu vou conseguir roupa de estudante? E eu não tenho nada, né? E aí o subinquisidor autoriza um outro frade daquele momento para acompanhar ele, para pedir doações para comprar a roupa dele, né? E é claro que com esse anúncio profético ele tinha pessoas que ficavam inimigas dele, porque ele anunciava a verdade às pessoas. E ao pedir esmola para ele, teve um senhor que ofende duramente, dizendo que preferia ir ao inferno do que dar esmola para Inácio, porque nas suas pregações ele tinha tocado na ferida desse senhor. Por incrível que pareça, passou um dia seguinte e esse homem aconteceu um incidente com uma lamparina na casa dele, queimou toda a casa e ele também. Morreu queimado, esse homem. E ele tentou fazer as orações a Deus para poder ir lá e socorrer esse homem, mas não conseguiu muita coisa não. Dali ele vai para Salamanca, uma outra cidade na Espanha, para ver se lá ele continua os seus estudos. Entra na universidade também, mas não consegue muito êxito com os estudos, não. Consegue muito êxito com a evangelização. E ali ele começa a convencer muitos estudantes sobre Jesus Cristo, a mudança de vida, uma conversão verdadeira dos estudantes, que começa a seguir Santo Inácio. Lógico, vem de novo o subinquisidor, leva ele para a cadeia, deixa ele 20 dias preso para depois ir lá interrogá-lo. E chama uma equipe de doutores em teologia e começa a interrogá-lo sobre as Escrituras, sobre a Trindade, sobre a Virgem Maria e sobre até o direito canônico.
E por incrível que pareça, ele soube responder e deixar todos aqueles homens de boca aberta. Deus tinha dado para ele o conhecimento de tudo aquilo que era perguntado. E aí não tinha mais como ele ficar preso, porque ele tinha um conhecimento e podia pregar, né? Mesmo assim, o inquisidor pede a ele que saia dali. Ele resolve sair de lá e vai para a França para continuar o seu trabalho de evangelização. E lá em França ele volta a tomar o seu hábito, agora não cinza, mas um hábito preto. E obrigam ele a não andar mais descalço, ele tem que andar com sapato, ele passou a usar sapatos. Mas o que ele fazia para se penitenciar? Tirava metade da sola do sapato, para que metade do pé pudesse estar no sapato e metade do pé tocando no chão, né? Tudo isso para levar uma vida de mortificação, de penitência, porque ele não queria voltar à vida antes, queria muito buscar a santidade. Lá na França, ele conhece um jovem muito sábio, chamado Francisco Xavier, que eu não vou dar muito spoiler, que um dia nós vamos conhecer a vida desse homem, né? É um dos companheiros de Santo Inácio de Loyola. É alguém que depois de tanto relutar, aceita seguir Santo Inácio de Loyola. E assim começa a aparecer os primeiros discípulos de Santo Inácio. Todos aqueles que queriam seguir Santo Inácio teriam que fazer o exercício espiritual, aquilo que ele teve revelação divina e que ele mesmo escreveu. Uma vez feitos esses exercícios espirituais, seguir a mesma austeridade de vida de Santo Inácio. E aos poucos começou a ter seus companheiros e formar uma pequena comitiva, vamos dizer assim, né? Que depois se tornou a famosa Companhia de Jesus, que também não vou dar tanto spoiler não, tá bom? Já no final da vida de Santo Inácio, e aqui a gente vai chegando ao final, ele já estava muito doente, ele já consegue ir até Roma, da França para Roma, já vive na cidade de Roma, já tem um prestígio do Papa, já é aprovado a Companhia de Jesus pela Santa Sé, os seus escritos, né, o grande exercício espiritual, também é aprovado pela Santa Sé, é aprovado também a Constituição da Companhia de Jesus, e ele tem o privilégio de ver todas essas aprovações enquanto está vivo. O sumo pontífice, lá em Roma, mostrou viva dor quando soube da notícia de que Santo Inácio estava moribundo. Ele foi às pressas, lhe deu a bênção apostólica ao santo. 2 horas depois de Inácio, junto às suas decoradas mãos, ergue os belos olhos para o céu, pronuncia o doce e santo nome de Jesus e descansa e voa para o seio de Deus. Isso foi no dia 31 de junho de 1556. Mas antes dele realizar a sua Páscoa, diz o nosso autor que ele ainda recebeu a comunhão e foi atendido o último desejo dele. Ele não queria que ninguém estivesse próximo dele na hora da sua morte. Queria morrer só, naquele momento, para não despertar nenhum sentimento
das pessoas em relação a ele. Uma vez que ele já havia partido para o Pai, inicia-se o processo de beatificação de Santo Inácio de Loyola. Por solicitação de alguns soberanos, Paulo V declarou Inácio de Loyola bem-aventurado e permitiu que se celebrasse a missa e o ofício em sua honra, continuando sempre os milagres e renovando a insistência dos soberanos. Gregório XV celebrava a festa da canonização de Santo Inácio de Loyola no dia 12 de março de 1622. E Urbano VIII, seu sucessor, publicou a 6 de agosto de 1623 a bula que declara o bem-aventurado fundador da Companhia de Jesus no número dos santos. Um breve relato da vida de Santo Inácio de Loyola. Permita-me somente fazer uma pequena leitura. Diz assim: este mensageiro Dom André, em casa de quem Inácio de Loyola, o grande mendigo, tinha sido recolhido 2 vezes durante gravíssimas doenças, e de quem havia recebido cuidado tão desvelados a respeito que nunca o esqueceu. Ao terminar este pobre trabalho, que éramos indignos de empreender, que todavia não foi muito agradável e consolador, ousamos pedir humildemente que Santo Inácio de Loyola, que abençoe abundantemente estas páginas e faça descer sobre nós todas as bênçãos do céu, para a maior glória de Deus, que foi o grande lema de Santo Inácio de Loyola. Amém. Acabou. Daqui 15 dias, se Deus quiser, nós vamos ter mais conhecimento sobre a trajetória de Santo Inácio, mas conhecendo já a Companhia de Jesus, né? O que ela significou, onde foi os desbravamentos dessa companhia, né? Até aqui no nosso país. Nós vamos ter a alegria de ter o nosso grande vigário paroquial, Padre Raifran, que vai falar para nós sobre a Companhia de Jesus. É uma história, não uma história, né? Uma narrativa um pouco extensa. Então nós vamos ter um primeiro momento que vai ser tratado com o Padre Raifran e um segundo momento também da Companhia de Jesus, para a gente entender, vai ser tratado com o nosso seminarista Danilo, tá bom? São aí cenas do nosso próximo capítulo, certo? Vamos ficar em pé para a gente terminar. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que neste dia não somente São Tomás de Aquino, mas também Santo Inácio de Loyola, interceda a Deus, a cada um de nós, a vontade de sermos santos. Se outros alcançaram, se Santo Inácio e Santo Tomás de Aquino alcançaram o status de santidade, também nós podemos, se buscarmos decididamente seguir por esse caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Muito obrigado pela presença de todos.